Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como burocratas do governo desesperados, idosos um tanto quanto confusos e o aplicativo de celular mais maluco de todos os tempos. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho, você já deu o seu lugar para um idoso sentar? Já. Acho que é o que você espera de uma pessoa minimamente educada, né? No transporte público, ou, sei lá, numa casa de idosos, talvez. Qualquer lugar, na verdade. Oxi, que habilidade que você tem no universo paralelo que você gostaria de adquirir automaticamente nesse universo aqui? Ai, meu Deus, que dificuldades. Eu queria ter a habilidade de dançar sapateado. Dançar sapateado. Olha aí. Eu acho muito divertido, eu acho que é um belo exercício, eu odeio academia, então eu estaria me exercitando, fazendo, né, dançando sapateado todos os dias. Fazendo barulho com o pezinho. Não, e fazendo vídeo pro TikTok. Eu vou fazer isso toda hora. Pô, se eu soubesse sapatear, eu vou fazer toda hora. O Tom ia andar pela rua sapateando. Então, nesse universo paralelo, você é um TikToker de sapateado. É sapateado. E eu só olha, poderia morar em prédio, né? Existe isso, TikTok de sapateado? Claro que existe, Pode é tentar óbvio, ainda. deve ter. Existe? Com certeza. Eu não acompanho TikTok, eu não sei. Não tenho a menor dúvida de que existe. Tá ótimo. Dudu, quantas vezes por semana você tem vontade de ser uma pedra no meio do nada, sem ninguém pra te encher o saco? Quantas vezes por semana? Se não é por semana, a tua vida tá boa, então. Se não tem ninguém pra encher o saco, poxa. Pior é que eu tenho esse tempinho na semana. Você vira pedra no meio da semana? Olha aí o privilégio. É um privilégio. Eu consigo virar pedra em casa no meio de semana. Tenho esse tempinho, segunda e terça à tarde, eu tenho esse tempinho ainda de virar pedra. Ô, Tom, Diga. o que você faz quando na hora H acaba o gás? Meu Deus, o que eu faço? É o que você não faz, né? Não faz chá, não faz... Quais são as minhas estratégias? Acaba o gás. A hora que acaba o gás, dá um tempinho. Dá um tempinho, retomo o gás, aí volta. Dá um tempinho, retoma o gás. Dá um tempinho. Mas você não sabe de que gás eu tô falando? Mas é basicamente essa a regra. Espero o fornecimento de gás ser restabelecido. É isso. Então é isso. Vamos saltar pro universo mais próximo pra garantir a nossa pipoquinha quentinha. Evelyn, espera, não é o que parece. Evelyn, eu sei porque você tá agindo assim estranho. Do que você tá falando? Então você sabe sobre isso? Claro, isso é... Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais absurdo da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos cozinheiros que criam pratos maravilhosos enquanto são controlados por animais silvestres. E aqui no Sessão Aleatória nós já tivemos vários episódios com dicas de culinária, como no episódio 93, filme The Room, onde a gente fala sobre as piores comidas do mundo, e no episódio 95, do Turma da Mônica Laços, onde a gente dá a receita aí do estrogonofe ideal, o estrogonofe do Dudu. E falamos também tudo sobre animais exóticos no episódio 70 do filme Madagascar. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores.
E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só a entradinha para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E hoje nós não temos aqui a presença da Marina, que descobriu que existe um karaokê aqui do lado de casa, e agora qualquer minuto de tempo livre que ela tem na vida é dedicado a essa prática milenar do karaokê. Foi absorvida pelo negócio lá. Então, Xi, você está conosco aqui mais uma vez. Eu não posso mais fazer introdução especial, não. A Marina falou que você já é oficialmente da casa. Perdeu esse privilégio de ser anunciado. Mas já tem tempo isso. Pois é. Ninguém vai te ouvir. Ninguém tá ouvindo? O karaokê é perto daí, hein? Mas, Xi, já que você é um especialista em artes marciais dos anos 80... Lembra aí, quais foram os filmes de luta que marcaram os anos 80? Sério? Bom, então não tem nenhum do Bruce Lee nessa época, mas tem um grande clássico do Grande Dragão Branco com o Jean-Claude Van Damme. Ah, esse foi um grande clássico mesmo. Tijolo não revida. Pô, fez várias pessoas rasgarem as calças aí tentando abrir aquele espacate. Mas é que esse filme a gente confunde, porque tem dois filmes que saíram mais ou menos na mesma época e que eram iguais, que é o Grande Dragão Branco e tinha o outro que é o Kickboxer. Ah não, o seu é ruim. Esse é ruim? O Grande Dragão Branco é o que tem o UFC lá, que ele vai lutar no... É, tijolo não revida. Que é isso? É, o famoso comitê. Comitê. Que eles vão lutar no tipo um half-pipe, né? O Half-Pipe, tem isso? É, não é? O Grande Dragão Branco não é que o cara joga o pozinho na cara do Van Damme? Joga o pozinho. Ele tira o pozinho de dentro da cueca e joga na cara do banana. Isso. O cara levou um saco de pó na cueca pra luta. É o precursor do Vale Tudo, que depois virou o UFC. Esse é o verdadeiro vale tudo, né? Eu levo um saco de areia, eu jogo no olho do cara, tá valendo. O Karate Kid é dos anos 80? De que ano que é? Também, cara, tem que ir de 84. É que ele não é bem um filme de luta, né? Ele é um filme de Adolescente. exploração de menores, talvez. É, na verdade, o Daniel Sully, que ele faz ali é uma dança break, né? Não é um karatê. Que é aquela coisa do seu Miyagi, né? Explorando o garoto lá pra limpar a casa dele, limpar o carro, fazer tudo aquilo. Pô, mas funcionou. Funcionou, o carro ficou brilhando. Funcionou mesmo. É, o carro ficou limpinho, a casa ficou arrumada. Sim, o cara foi campeão, tá valendo. Tá ótimo, minha gente. Então, ó, vamos lá. Vamos falar do filme de hoje, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um dos maiores sucessos do cinema em 2022, que tá aí concorrendo ao Oscar de melhor filme 2023 aqui, ó. Esse filme, inclusive, veio da minha lista, que eu montei justamente depois do anúncio dos candidatos ao Oscar desse ano. Olha aí. Só que o Oscar tem 10 filmes, né, de candidato a melhor filme, então eu selecionei 4, que eu achei os mais interessantes, ainda não tinha visto. Então eu tinha colocado lá o Fabelmans, que é o filme do Spielberg novo, o filme do Elvis, do Baz Luhrmann, e o Top Gun Maverick, que esse aqui depois eu até assisti esses dias aqui e achei um filmaço, gostei pra caramba. Vocês viram algum desses aí? O Top Gun, o Maverick, né, é maravilhoso. Julgo até melhor que o original. Não, é um filmaço, achei incrível também. As cenas de ação são, maravilhosas. A cinematografia do negócio é muito impressionante. E o outro filme que estava na lista foi esse aqui, então foi sorteado, ó. Quando esse episódio sair, provavelmente já vai ter rolado a festa do Oscar, então a gente já vai saber, né, se ganhou alguma coisa. Mas por enquanto a gente não sabe de nada. Bora falar do filme então. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme de 2022, dirigido e roteirizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que assinam a obra como Os Daniels. O filme estrela Michelle Yeoh como Evelyn, a Stephanie Su como Joy e o Ke Huy Quan como Waymond. E tem ainda a participação aqui da Jamie Lee Curtis como Deirdre e do James Hong como Gong Gong. Olha, começar falando então desses diretores aqui, ó, os Daniels. Esses caras, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, se conheceram enquanto estudavam cinema na Emerson College de Boston. E a partir de 2011 eles começaram a dirigir videoclipes para artistas como Foster the People, The Shins e Tenacious D. Daí em 2016 eles estrearam o primeiro longa-metragem deles, que foi Um Cadáver para Sobreviver, estrelado pelo Paul Dano e o Daniel Radcliffe, olha aqui, o cara do Harry Potter. Recebeu críticas positivas e ganhou o prêmio de direção do Sundance Festival 2016. Eles também têm diversos créditos de direção na TV. Fizeram o Awkwafina is Nora from Queens, esse eu já assisti uns episódios, é legal. Tem o Legião,
e Como se tornar uma divindade na Flórida. Nossa, você viu o que eu falo? E esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi a segunda colaboração deles no cinema. Então esses caras estão chegando, né? São os caras que estão aí começando agora e já fazendo impacto aí no mundo de Hollywood. E para falar do elenco desse filme, a gente traz o quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre filmes que a gente viu e isso que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? E a gente já falou sobre alguns dos atores desse filme aqui, ó. A gente fez um Viu Não Viu da Jamie Lee Curtis no episódio 73 do filme True Lies e fizemos também do Ke Huy Quan no episódio 81 do Goonies. Então a gente vai falar de gente diferente aqui hoje, começando pela grande estrela desse filme, que é a Michelle Yeoh. Ela é uma atriz malaia e começou a carreira atuando em filmes de ação de Hong Kong nos anos 80 e 90, onde ela fazia os próprios stunts dela. Ela era aquela que, sabe, tipo, não tem dublê pra ela. Ela ia lá e fazia o negócio. Inclusive, ela atuou várias vezes com Jack Chan. Ela tinha aquela mesma pegada dele, de fazer as cenas, né, tipo, naquele esquema lá de Hong Kong. O reconhecimento no Ocidente veio em 1997, quando ela fez sua estreia em Hollywood no filme 007, O Amanhã Nunca Morre, que é daquela época que o James Bond era o Pierce Brosnan. Vocês lembram desse filme aqui? Acho que sim. Você acha que sim? É, porque eu assisti vários do Pierce Brosnan e parei quando mudou pro Daniel Craig. É que os filmes do James Bond, eles meio que se fundem todos na mente, né? É muito difícil você saber qual que é um específico. É... Eu lembro, em geral, filmes do Pierce Brosnan. Aí tem, né, mais ou menos aquela ideia do que é. É só o Valézio que vai saber o que é cada coisa aqui, porque, né, o cara tem que ser viciado no negócio. Mas o grande sucesso da carreira dela viria em 2000, no filme O Tigre e o Dragão, do Ang Lee, que ela estrelou com o Chow Yun-fat e foi um mega sucesso internacional. Esse filme ganhou 1 milhão de prêmios, ganhou Oscar de melhor filme em língua estrangeira, né? E ela também ganhou uma porrada de prêmio e tal. E é um filmaço esse aqui, né? Isso realmente é um filme muito bom. E depois disso, ela entrou pro esquemão de Hollywood e atuou em grandes produções. Aqui ela tá no Sunshine Alerta Solar, 2007, A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, Morgan, A Evolução, 2016. Esse filme aqui eu vi, é muito ruim. Tem o Guardiões da Galáxia, volume 2, 2017. Eu não lembro o que ela faz nesse filme, mas eu também não lembro de quase nada desse filme. E ela tá no Podre de Ricos, 2018. Isso aqui é legal também, é uma comedinha. E depois ela voltou pro universo da Marvel, no Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, 2021. Mas eu acho que ela faz outro papel, né? Ela não é a continuação do Guardiões da Galáxia, ou é? Eu não sei o que ela faz no Guardião da Galáxia. Eu não lembro também, não. Ela tá no crédito do filme, que eu não lembro qual é o papel dela, cara. Eu não lembro de nada desse Guardiões da Galáxia 2, na verdade. Eu achei bem zoado esse filme. Eu não assisti. É, não faz falta, não. Olha só, outro papel importante dela foi na TV. Ela fez a Capitão Philippa Georgiou, ou Georgiou, falar assim, Georgiou. Uhum. do Star Trek Discovery. Você chegou a ver isso aqui, Chico? Cheguei, tá maravilhosa. Ela faz 2 papéis, na verdade. Aliás, essa história dela no multiverso começou ali. Nos episódios dessa série, ela tem uma versão dela de outro universo que substitui a versão deste universo. Quer dizer, daquele universo. Quer dizer, sei lá. Tá. São 2 universos que se misturam. Certo. Esse Star Trek Discovery é a última versão da live action ou teve alguma outra depois? Eu acho que depois dessa teve o Picard, né? Depois dessa. Ah, isso, a Picard foi a mais recente. Tá certo. Mas olha só, a carreira dela em Hong Kong, né, que é o início de carreira, lá nos 80 e 90, é maravilhosa e a gente nunca viu nada. Por exemplo, a gente não viu o maravilhoso dueto dela com o Jack Chan num filme chamado Police Story 3, Super Cop, de 1992. Viu isso aqui? Opa, eu vi. Olha aí, qual é a história do Super Cop, eu achei. Eu sei que o Jack Chan acho que é um detetive e ela é meio que... Não sei se é detetive ou policial. Tem uma coisa envolvendo drogas, uma coisa assim que eu lembro, mas o que mais me interessava eram as lutas, né? Ah, sim. Então... Eu vou te refrescar sua memória aqui, ó. A sinopse do IMDb desse filme é a seguinte: um detetive de Hong Kong se junta à sua homóloga na apreensão de um czar chinês da droga. Uau, czar chinês da droga. Acho que eu nunca vi essas 3 palavras juntas. Eu gostei que se junta à sua homóloga. O que é isso, cara? Sim. A cara do IMDb tava muito louco aqui nesse dia. Mas olha só, o mais curioso, Oxi, você sabe que é essa série de filmes aí do Jack Chan, famosa, esse Police Story, mas depois teve uma continuação que chama Super Cop 2, de 93, também é com a Michelle Yeoh, só que foi lançado no Brasil com o maravilhoso nome de Police Story 3 Parte 2, Policial Acima de Tudo.
Despede o estagiário. Meu Deus, cara. Police Story 3, parte 2. Olha só, e a outra estrela desse filme é a Stephanie Su, que faz o papel da Joy. Ela é uma atriz americana e começou sua carreira no teatro em 2011, depois passando a atuar em curtas e séries de TV, com participações esporádicas. O primeiro papel dela de destaque foi na série A Maravilhosa Miss Maisel. Ela participou da terceira e da quarta temporadas, foram justamente isso que eu não vi. Eu vi a primeira e a segunda temporada. E no cinema ela teve um papel pequeno também lá no Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Eu confesso que não lembro dela no filme, mas também não vi esse filme prestando tanta atenção assim, porque, né? Eu tava naquela saturada de filme da Marvel já. E o grande sucesso dela foi nesse filme aqui, né? Inclusive ela tá concorrendo aí ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela também, né, relativamente nova no circuito aí. Agora, a gente não viu a Stephanie Su em O Plano Imperfeito, de 2015, filme em que 2 assistentes executivos da empresa elaboram um plano para fazer com que seus chefes se apaixonem. Olha que sinopse que dá vontade de ver o filme. Maravilhoso, né? Bom, vamos lá então para a sinopse do IMDb do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca, onde só ela pode salvar o mundo explorando outros universos que se conectam com vidas que ela poderia ter levado. Nossa Senhora. Idosa? Então, idosa, né? Pô, não é idosa, né, porra? Não é idosa. Peraí, pô. Se você falasse da Jamie Lee Curtis, aí sim, é idosa. Ela pelo menos tá com cara de idosa no filme, né? Mas, pô... Tá, tem um cara de idosa, né? Hoje em dia a pessoa passa de 30 e já vem falar que tá velho e não sei o quê. Pô, pera lá, né? Tá errado isso. Estagiário que fez isso aqui, né? Cara que acha que qualquer pessoa acima de 50 anos é idoso. Não é idosa, porra. Bom, vamos lá. Eu fiz a minha própria sinopse, que isso aqui é uma aposta. Evelyn Wang é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos e, junto com seu marido Waymond, vive uma vida aparentemente banal, em que administra uma lavanderia que está sendo auditada pela Receita Federal, enquanto lida com uma série de problemas familiares, como a iminência de um divórcio, a dificuldade em aceitar o relacionamento de sua filha Joy com sua namorada não chinesa e a visita de seu rigoroso pai, Go Gong, para as festividades do Ano Novo Chinês. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando ela é contatada por uma versão do seu marido Waymond vinda de um outro universo, chamado Alphaverso. O Waymond do Alphaverso explica para Evelyn que um grande perigo ameaça destruir todo o multiverso e ela é a única esperança de derrotá-lo. Para isso, ela precisa dominar a técnica do salto entre universos, que permite que pessoas acessem habilidades de suas outras versões de universos paralelos. A Evelyn acaba descobrindo que a grande ameaça, chamada Jogo Tupac, é na verdade a sua filha Joy, do universo Alpha, e seu conturbado relacionamento com a filha passa a ser a chave para a sobrevivência do multiverso. E é isso o filme, minha gente. Vamos lá então, uma rodada aqui de opiniões. Ô Tom, você já tinha assistido esse filme? Não. Então conte. E pra piorar, eu não terminei de assistir. Ah, que beleza. Não, então vamos parar a gravação agora. Você vai tomar spoiler na cara. Eu fiquei chateadíssimo porque eu tava amando o filme. Eu tinha a impressão correta de que eu iria amar o filme. Não tinha conseguido assistir no cinema, queria ter assistido no cinema. Mas aí quando o filme for sorteado, eu fiquei muito feliz, mas não consegui assistir o filme. Até onde você viu? Eu vi até metade do filme. Não, Tom, não faça isso. Eu assisti metade do filme e já tava amando tudo que tava acontecendo. Ah, tomar spoiler até falar cheio. Então para aqui, vai lá assistir, volta daqui a pouco pra gravar um assunto aleatório, troféu. Grava assistindo aí, igual você fez lá com o Minari lá. Pelo menos dessa vez parou de ver antes de começar a gravar, né? Tá bom. Então, e você, Dudu? Já tinha visto esse aqui? Você já tinha visto, né? Eu lembro que você falou uma vez. Já tinha visto, logo quando saiu. Lógico que eu não vi no cinema, porque eu não tenho condições de ver no cinema aqui. O cinema aqui é uma bosta. E, assim, acho que esse filme é dirigido pelos irmãos russos, né? Não, ele é produzido pelos irmãos russos. Ah, é produzido pelos irmãos russos, tá. Isso. Mas, assim, é excelente um filme que ele vai abordar a relação de pai e filha, ou mãe e filha, a relação de família, de uma maneira completamente inusitada e diferente, que você, a cada momento você não sabe o que vai acontecer e cada momento vai ficando cada vez mais absurdo e você acha que não tem como ficar mais absurdo e ele vai ficando de todas as maneiras possíveis. É incrível, o final também é maravilhoso. Não vou ficar falando demais porque o Tom assistiu. Tá bom, a análise tá de bom tamanho. Eu também acho que é bem por aí, eu concordo. É um filme que eu vou assistir com meu filho. Olha aí.
quando ele tiver maiorzinho. Achei que já ia assistir agora, pô. Não dá pra assistir agora. Tem que ter pelo menos uns 12 anos pra assistir esse filme. Não, mas ele é um filme que tem essa vibe. É um filme de família, né? Esse aqui é o negócio. Exato. E você não acha, né, que é. Aí depois você vê que ele te mostra que ele é. Filme de relações familiares e tal, e relações entre as pessoas. Ele se disfarça de filme de artes marciais, depois ele se disfarça de filme de ficção científica, mas na verdade ele é um filme sobre relação familiar. Isso, exatamente. Ele tem várias camadas. Muito bem construído. É uma ficção científica, horror, romance, drama, comédia, é tudo. Tá tudo aí, né? É uma mistureba de tudo quanto é coisa. Tudo ao mesmo tempo. Uma bagunça esse filme, tava adorando. É incrível. E você, Xi, já tinha visto? Já tinha visto, já tinha me emocionado já. E como vocês falaram, né? É um filme sobre relacionamentos intergeracionais. Mas para mim tem uma outra camada ainda. Né? Porque esse filme juntou 4 gerações de representação asiática no cinema. Você tem o James Hong, que atua desde os anos 50, o Ke Huy-Quan e a Michelle Yeoh, que estão aí, né, dos anos 80, 90, a Michelle nos anos 2000 também, e a Stephanie Su dos anos 2000 em diante. Então você tem várias gerações, né? Então eu achei muito legal isso, cara. E não foi o primeiro filme que eu vi o elenco majoritariamente ou totalmente asiático e falei, cara, isso é representatividade, foi legal. Pra mim, o primeiro que eu percebi isso foi naquele Meu Eterno Talvez, de 2019, com a Ali Wong, que é muito legal. E ali as coisas não são estereotipadas, sabe? Foi divertido mesmo. É muito legal porque, assim, eles simplesmente são asiáticos, mas são americanos. Não tem uma coisa do tipo, fala com sotaque, ou tem os mesmos dramas que tem todo o personagem asiático. E eu amei esse filme, porque eu fiquei meio perdido, assim, durante uns 10 minutos. Falei, cara, o que tá acontecendo? Eu até me belisquei pra ver se eu tava aqui ainda nesse universo, porque eu falei, você começa a questionar tudo, né? E no final, eu me emocionei, eu não tava esperando, sabe? E achei muito legal mesmo, assim, a viagem que eles levaram a gente, né? Não, é incrível, né, cara? Mesmo que você tirar a camada mais profunda do filme, então, assim, o filme ele tem todo um significado, né? E você entrando aí na história dele, você começa a se perder nesse mundo de relações, né? E de reconstruções, né? Entre mãe e filha, etc. Mas ele também trabalha muito bem a camada superficial ali da coisa, né? A camada visual mesmo. Porque é tanta criatividade que o cara joga ali na sua frente e é tão bem feito a forma como ele cria essa coisa do multiverso, como ele leva meio que ao limite mesmo a ideia dos infinitos universos, né? Tem desde os universos normais, entre aspas, né? Tipo, ela é lutadora de Kung Fu. Aí tem um universo que ela é a pessoa que fica lá girando a placa de propaganda. Mas tem um universo que ela é a pedra. Aí tem outro que ela é um desenho animado. Aí tem o que eles são a pinhata, entendeu? Tipo... É muito doido, cara. E tem os dedos de salsicha, é maravilhoso. Tem os dedos de salsicha, é maravilhoso, cara. Eu não queria ser o editor desse filme, porque imagina o trampo de edição, cara. O cara desse trabalhou. E esse cara trabalhou. Tem umas cenas que acontecem tão rápido, acho que assim, tipo em, sei lá, em 1 segundo deve ter uns 40 frames, assim, é um troço de doido. Vai sobrepor uma porrada de imagem uma em cima da outra. E tem o universo maravilhoso do Hakakuni, né, cara, que é qualquer coisa. É verdade. Eu achei muito bom isso. E a vilã me lembrou muito Thanos, viu? Na coisa dos poderes. É meio que o Thanos com a joia da realidade. Que ele pode alterar tudo, né? Isso. Só que você vê como é que aqui os caras, né, eles trabalham essa ideia a fundo, né? O filme da Marvel é aquela coisa, né? Tem que ser uma coisa meio... Não tem muito tempo pra elaborar tudo isso. Tem que ser linear. E aqui não, os caras vão pra dentro mesmo. O que seria uma pessoa que consegue acessar infinitos universos, né? Muito legal isso. Pois é. E o efeito que isso tem na cabeça da pessoa, né? Exato, porque o efeito que tem na cabeça dela é meio que tudo passa a ser banal, né? Então se você tem acesso a tudo, nada faz sentido, né? Nada é especial. É meio que isso que ela acha que esse é o final da história, mas acaba que... Tanto que quando ela junta tudo, vira uma rosquinha. Exato. Depois que você já sabe de tudo, né? Nada tem muita importância, né? E acaba que... No fim das contas, não era bem isso, né? Depois que ela resolve o conflito com a mãe e tal, ela se redescobre ali. E, na verdade, o trauma dela, a coisa dela, a origem super vilã dela é que, assim, a mãe era muito rigorosa com ela, né? E naquele universo onde eles tinham acesso a essa tecnologia foda, ela virou uma super vilã. No universo normal, entre aspas, né? O universo da Evelyn comum, ela só era uma menina que
estavam em conflito com a família. Mas em todos os universos que ela ia, né, esse conflito entre as duas persistia, né, era uma constante em todos os universos ali. Lembrando que a relação dela com a filha, ela vem também como de reflexo da relação do pai com ela. Com o pai, exatamente. Pois é, pô. Então ele tá falando de como também as gerações vão reproduzindo, né, os traumas e reproduzindo E como que isso tem que ser quebrado. Exato. E é só na hora que ela quebra isso que resolve o conflito lá no final, né? É aí que o Tom já não sabia, agora já sabe, tomou um spoiler. Mas é isso, é um filmaço. É uma coisa que, por exemplo, eu e a Thaís, a gente fica discutindo o tempo inteiro sobre a criação do Henrique agora, né? O que a gente vai ter que fazer para mudar vários conceitos, né? De como que a gente foi criado e várias coisas que estavam erradas na nossa criação e que tem que mudar para ele. Isso é um trabalho de esforço constante agora que a gente vai ter por um bom tempo aí. É isso. Faz parte de nós evoluirmos como sociedade também, né? Exato. A gente aprendendo com os erros e aprendendo com os acertos, e é isso aí. Maravilha, minha gente. Muito bom. Mais algum comentário aí? O Tom ficou pela metade do assunto. Acho que ele foi lá assistir. O meu comentário, no final das contas, é que eu não vejo a hora de acabar os filmes de herói pra galera voltar a investir em filme bom de verdade. Ah, mas não precisa acabar o filme de herói, não. Pô. Tá investindo no filme, tá aí. Tem os dois, tem filme do herói, tem esse. É que a galera simplesmente não tá afim de investir em outra coisa, né? É, eu não sei. Filme de herói virou o coqueluche do cinema. Ninguém tá afim de investir em outra coisa que não seja isso aí, não. É, virou. É uma máquina de fazer dinheiro, se fizer certo, né? Se for descer, não dá pra fazer. Esse filme, de certa forma, ele é um filme de herói. É. Se você parar pra pensar, ele não é um filme de franquia, de Marvel, DC, mas ele é um filme de super-herói, concorda? Tem várias referências. E ele tem várias referências, exatamente. Só que ele consegue trabalhar isso de uma forma muito diferente, porque, né, como ele não tá preso dentro de um universo de Marvel, não sei o quê, ele consegue ter liberdades criativas aí que os caras não podem ter nos outros filmes. Isso aí, com certeza. Então te abre muito mais possibilidade. Qual que foi o universo que você mais gostou, Tom? Eu não vi muitos ainda, né? Ah, você ainda não chegou na parte de todos os universos? Não, eu só cheguei só a hora que a vilã se revela. Ah, tá bom. Che, qual que foi o universo que você achou mais legal aí do filme? Ah, então, não sei dizer, né? Porque aqueles são universos da Evelyn, né? Não são os meus universos, né? Então, o que me deixou mais entediado, vamos dizer assim, foi aquela onde que ela é uma atriz famosa. Aquele que o universo não me interessou, não. Ele é bobo, né? Ah, tava vendo isso aí. E você, Dudu, qual que foi o universo que você achou mais legal aí do filme? Então, achei vários interessantes, mas achei curioso aquele que ela decide não ficar com o namorado e aí ela se transforma numa pessoa famosa, não sei o que, e ela começa a falar assim, minha vida sem você era muito melhor, não sei o que, no outro universo, mas aí acaba que eles se encontram de novo. Então, assim, eles não conseguem muito fugir do laço familiar ali, do laço afetivo, não. Os personagens, eles vão se encontrando, mesmo com universos diferentes. Isso eu acho interessante. Então, não tem um universo preferido, não. Todos eles vão se encontrar ali. Eu gostei muito do universo, que eles são a pedra. Eu achei isso muito bem bolado. E aquela interação entre as duas ali é muito legal. É, a hora que ela se desprende, né? Que a mãe deixa ela ir embora e a pedra sai rolando, né? É muito emocionante aquela parte. O que tá fazendo? Você pode estar em grande perigo. Não tenho tempo para explicar. Segure isso. Por que tá fazendo isso? Aqui, preste atenção. Quando sairmos desse elevador, pode virar à direita e seguir com seu compromisso com a auditoria. Ou pode virar à direita e entrar no armário do zelador. Não seja estúpido. Por que eu ia entrar no armário? Não agora. Por que você baixou tantos aplicativos no meu celular? Bom, tá aí, minha gente. Muito bem, então, bora falar um pouco de curiosidades de produção do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Os Daniels, que dirigiram e roteirizaram o filme, contam que começaram a pesquisar sobre a ideia do multiverso em 2010, depois que eles assistiram um documentário de 1986 chamado Sherman's March. Já ouviu falar nisso aqui, Che? Sherman's March? March, março. Não. Da sua época, isso tinha que saber, ó.
Você tinha que saber. Que absurdo, né? Olha como é que fica a cobrança, né? A enciclopédia dos filmes dos anos 80. Eu tô horrorizado com essa lacuna. Então, você tava nascido naquela época, você tem que saber de tudo que se passava quando você tava nascido. Pô, pelo amor de Deus, o cara faz o podcast só falando de anos 80, não sabe. Aqui, ó, lá pelas tantas nesse documentário tem uma conversa com uma linguista que ela explica um conceito de realismo modal. Daí eles dizem que ficaram malucos com essa ideia e começaram a pesquisar a sério o negócio, né, que é justamente a história do multiverso, não sei o quê, e já pensando em usar como base para um filme. Eles achavam que essa ideia era interessante para criar histórias que não funcionariam necessariamente no mundo real, né, entre aspas. Mas enquanto eles estavam trabalhando nisso, a ideia do multiverso começou a ser explorada em algumas obras de sucesso aqui, ó. Primeiro pelo Rick and Morty, que é uma série de animação lançada em 2013 no Cartoon Network, e depois no Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um longa-metragem de animação também lançado em 2018. Fez um sucesso, né, absurdo no cinema. E isso deu uma impactada nos caras. Eles contam que, eles estavam achando que estavam trabalhando numa ideia tão inovadora, né, tão genial, não sei o que, e de repente começou a aparecer essa história de multiverso pra todo lado. Mas eles decidiram continuar trabalhando nisso e pescar referências que fossem importantes para eles, mesmo que não fossem, né, referências que a maioria das pessoas pudessem pegar. Aí, por exemplo, as cenas de artes marciais desse filme, elas são uma referência, né, são inspiradas na obra de um cara chamado Wong Kar-wai, que é um diretor icônico de filmes de ação de Hong Kong. E aquele universo em que a Evelyn e a Joy são as pedras lá, que a gente estava falando, é inspirado em um livro infantil chamado Sylvester e a Pedrinha Mágica. Olha aí, de um autor chamado William Steig. Então essa brincadeira deles, né, era ficar fazendo essa colagem de referências, vamos fazer um universo assim, vamos fazer um universo de tal jeito, não sei o quê. E foram fazendo isso pro filme. E uma curiosidade aqui, ó, os diretores contam que o roteiro foi escrito pro Jack Chan. Vocês sabiam disso? Olha só. Pois é, então. Pô, cara, pena. Ainda bem que não foi, né? Ainda bem que usaram ele. A ideia, assim, era um filme de ação, né? Então eles falaram, a primeira coisa que veio na cabeça foi, vamos chamar o herói de ação pra estrelar o filme. E fecharam a ideia do Jack Chan. Então ele foi todo escrito pra ele. Daí nessa versão inicial do roteiro, o protagonista era o marido, né? E a personagem da esposa era quem vinha de outro universo pra fazer, né, dele o grande herói, não sei o quê. Daí esses caras viajaram pra China pra apresentar o projeto lá pro Jack Chan e tal, mas por alguma razão ele não topou. Não fica claro por que exatamente, mas ele não rolou e os caras voltaram pra casa de mão abanando. E falou, complicou agora, né? Estamos com um problemão aqui, porque eles não tinham a segunda opção, na verdade. O filme foi pensado pro cara. E foi aí que eles começaram, né? Vamos pensar aqui como é que a gente resolve esse problema. E tiveram a sacada de, e se a gente fizer a esposa ser a protagonista? Porque eles já tinham fechado com a Michelle Yeoh, né? E obviamente eles sabiam do background dela, como atriz de ação e tudo. Falaram, tá aí, vamos tentar isso aqui. Daí começaram a mexer no roteiro e fizeram a inversão dos papéis. E acabaram achando que com ela no papel principal, a história ficou muito melhor, na verdade. Né? Deixou a dinâmica do casal mais interessante, abriu outras possibilidades pro roteiro, deixou de ser só um filme de ação, né? Virou uma coisa mais, né, com camadas um pouco mais profundas aí o negócio. E quem também estava nos planos dos diretores para o filme era a Awkwafina, que é uma presença também super forte, né? Ela faria o papel da Joy, mas apesar dela estar muito afim de fazer o filme, ela estava pilhada para fazer com os caras. Ela acabou tendo que sair por causa de um conflito de agenda, alguma coisa assim. E aí chamaram essa menina, Stephanie Su, para fazer o papel da Joy aqui. E a outra grande sacada de elenco foi trazer o Ke-Huy Quan, né? Que era o cara que estava há 20 anos sem atuar e ele tinha recentemente decidido voltar ativa. Os diretores contam que pensaram nele porque eles viram um meme comparando o Andrew Yang, que é um político milionário americano, é tipo um João Dória dos Estados Unidos. E viram um meme desse cara comparando como se ele fosse o garotinho do Indiana Jones, né? Crescido. Que é o Ke-Huy Quan. E aí falaram, o que será que aconteceu com esse cara, né? Por que ele parou de atuar e tal? E foram atrás dele. E por uma daquelas coincidências inacreditáveis, esse cara tinha acabado de decidir que ia voltar à ativa. Então ele tinha ligado para um amigo dele que era agente em Hollywood e falou que tô pensando em voltar pro cinema e tal, né? Você topa me representar aí? E 2 semanas depois o cara ligou pra ele. Falou que, esses Daniels aqui me ligaram, estão te procurando aqui pra fazer um projeto que é com a Michelle Yeoh. E aí, você tá a fim de fazer ou não? O cara ficou maluco, né? Porque ele conta, inclusive, que decidiu voltar à atuação justamente quando ele viu a Michelle Yeoh no filme Podres de Rico, que é o Crazy Rich Asians, né? Que é um filme também que é todo de elenco asiático. Então o cara ficou mega empolgado. Vambora, vamos fazer o filme.
das filmagens começaram em janeiro de 2020 e foram concluídas em 38 dias, que é super rápido, né? Que foi uma sorte, porque foi exatamente quando começaram lá os lockdowns de Covid nos Estados Unidos. Então eles encerraram a filmagem bem naquela época. E qual foi o resultado da história, então? O orçamento desse filme não foi divulgado, mas a estimativa é que ele tenha ficado entre 15 e 25 milhões de dólares. Mas seja lá quanto for que ele tenha custado, ele foi um mega sucesso, porque ele rendeu 105 milhões em bilheteria, quando ele foi lançado em 2022, e sendo que depois do anúncio do Oscar, ele voltou pro cinema. Então é bem possível que esse número aumente ainda mais, né? Se ganhar, e pô, aí mais ainda, né? Aí os caras vão pro abraço mesmo. Pô, mas achei baratinho o filme, hein? Barato, não é verdade? Pra produto dos caras, pô, baratinho fazer esse filme. Se você parar pra ver, ele não tem muita coisa, por exemplo, de CGI. Ele tem muita montagem mesmo, né? É, tem muita montagem. Os personagens vestidos com roupas diferentes e tal, tem muita cordinha, né? Muita cena de ação assim, que você vê com corda e tudo, mas é muito efeito prático, né? Então, talvez seja por isso que o orçamento tenha ficado relativamente baixo mesmo. E a reação da crítica foi extremamente positiva. Esse filme tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, olha aí, ó, o nosso agregador aqui de críticas de filme. Sendo que um dos aspectos mais elogiados é justamente a atuação da Michelle Yeoh. Ela é a alma desse filme, né? Inclusive, parece que muito do roteiro, depois que foi refeito, foi baseado até na carreira dela mesmo. Os caras tiveram um mega respeito com ela. Cara, mas pra mim quem rouba a cena é a Stephanie Su. E ela é incrível também, muito legal. Eu fiquei até curioso pra ver como é que ela tá no Miss Maisel, porque eu já tava querendo continuar a ver na terceira temporada, e ela tem um papel grande até, né? Eu falo a verdade, eu assisti a terceira temporada, mas não me chamou muita atenção a atuação dela lá, não. Mas nesse filme, cara, cheguei a ficar com medo, sabe? Dos olhares que ela fazia, da forma como ela tava falando, as linhas dela ali, né? As falas dela, negócio assustador. E quando ela muda, né? Quando ela incorpora, entre aspas, a Joy maléfica, né? Como é que ela muda de expressão e tal. É muito legal. Jobu Tupac, né? É, Jobu Tupac. Isso aí, ó, e pra fechar, esse filme foi indicado a uma cacetada de prêmio, né, incluindo aqui, ó, ele tá concorrendo a 11 Oscars, né, de novo, a premiação ainda não aconteceu, então a gente não sabe se vai ganhar, mas ele recebeu essa montanha de indicação aqui e ele entrou em diversas listas de melhores filmes de 2022, incluindo a lista aqui dos Top 10 2022 do American Film Institute, nosso, né, academia favorita aí de listas de filmes. Agora eu fico muito feliz em anunciar aqui que a Michelle Yeoh ganhou o prêmio de melhor atriz de 2022 da AARP, Associação dos Aposentados. Olha aí! Nossos grandes rivais. Exato. E eu acho que eles fizeram porque eles se sentiram bastante identificados com o drama do idoso, né? Eu fiquei impressionado eles não terem dado o Oscar pro Gong Gong, né? Pro vovô lá. Exato. E toda vez que ele aparecia, ficava na minha cabeça, Seinfeld! Que isso? Vocês não assistiram Seinfeld? Os episódios clássicos do Seinfeld que ele é o cara que é o maître do restaurante e eles ficam 2 horas tentando entrar no restaurante. Ah, ele é o maître do restaurante chinês que eles tentam ir. Putz! Ele que é o maître do restaurante, que ele fica Seinfeld Pop! É muito bom esse episódio. Esse é o que eles ficam na dúvida se eles vão atender o telefone, porque eles estão com medo do cara chamar eles. Isso! Nossa, é muito bom isso. Mas olha só, você sabia que lá no IMDb tem como você ver a nota que as pessoas que assistiram dentro do filme baseados na idade deles? Não sabia. Você tem acesso a isso porque você é um assinante premium do IMDb, Oxi? Não, porque eu cliquei no botãozinho mesmo. Rating by Demographic chama. Ah, e aí? E olha só, a pior nota em todos os grupos etários é pessoas acima de 45 que deram nota 7.3 para esse filme. Acharam o filme difícil de entender. A faixa etária que deu a nota mais alta são menos de 18 anos. Olha aí, curioso. Que coisa, né? É, você vê como o pessoal da Associação dos Aposentados tá antenado aí com a juventude, tá conectada com a juventude aí, ó. Maravilha, minha gente. Então, né, já que esses anúncios maravilhosos aqui de prêmio, nada melhor do que a gente ir para o nosso troféu aleatório. Bora. Bora! Troféu aleatório. Vamos
Vamos lá, minha gente. Troféus aleatórios aqui para tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Senão esse filme é confuso. Eu só consigo chamar esse filme de Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Seria melhor, né? Vamos lá, então. Ô, Tom, lembra aí pro nosso ouvinte. Qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? Sensação de você ganhar o troféu aleatório é justamente essa: você tomar uma ação completamente aleatória na sua vida para aquele momento e de repente passar num universo onde você simplesmente sabe tudo de tudo. Ou você dá azar também e se tornar um espiga de milho. Acontece. Vamos lá, Dudu, qual é o troféu aleatório aí para o tudo ao mesmo tempo, o tempo todo? O meu troféu aleatório para melhor nome de personagem vai pro Alpha Gongon. Eu achei sensacional esse nome. Você gostou do Alpha Gongon? Gostei do Alpha Gongon. Você gosta do Jar Jar Binks também? Miss Like It. Do Jar Jar Binks, são nomes bons, né, de personagem. Excelentes personagens. Tá ótimo. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro tudo o tempo todo acontecendo direto? Eu tenho um troféu muito especial aqui. Ah, É o troféu Marina Mão de Tiranossauro, que vai pra Evelyn naquela luta contra a Jabu Tupac. Caralho. Esse troféu é recente, hein? Veio a calhar. é, esse aí. Não, peraí, deixa eu explicar pro ouvinte. É que assim, a nossa querida Marina, quando ela canta, ela tem um tique, uma mania, um estilo, vamos dizer assim, né? Estilo, né? Que é a mão que não tá segurando o microfone e morre. Fica ali gelatina igual a da Evelyn, dedos de salsicha. A mão morre, né? O braço não morre, mas a mão morre. Fica sustentando pelo braço, o braço fica lá sustentando a mãozinha, molinha. Aliás, nesse exato momento, estou colocando uma foto no grupo dos aleatórios comparando. Nossa, cara. Tá lá a foto. Maravilhoso. E eu fiquei até pensando se, de repente, aquela Marina, quando canta, se é a versão dela que vem desse universo onde as pessoas têm dedos de salsicha. O universo onde as pessoas têm mãozinha de dinossauro. Sensacional. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro tudo toda hora rolando ao mesmo tempo? Chegou o dia que é o troféu aleatório de maior troféu aleatório. Que? Que é a hora que a Jamie Lee Curtis vai lá e fala assim, ó, tá vendo esses troféus aqui que eu ganhei? E é um monte de plug anal. Eu ia fazer isso daí de troféu, mas eu desisti, porque eu sabia que alguém ia fazer. E aí ela falou assim, ó, pra conseguir ganhar esses troféus, tem que fazer muita merda na vida. Mas, gente, o que tá acontecendo? E depois esse tema vai ser usado de formas inusitadas também, né? Exatamente, tá aqui, ó, esse troféuzão aqui, ó, pra você caprichar nos troféus. Isso. Excelente. Olha só, a Marina se faz presente nesse episódio aqui, porque eu também vou fazer uma homenagem aqui à Marina, o troféu Marina Sobrevivencialista de melhor arma improvisada, que vai pra sequência de luta com a pochete que o cara usou. Eu nunca tinha imaginado uma pochete podia ser uma arma tão letal. A luta com a pochete é incrível mesmo. E a Marina recentemente falou aqui de armas improvisadas, ela não falou de pochete. Tem um outro assunto aleatório agora pra falar de uso bélico da pochete. Tá ótimo, minha gente. É isso. Então encerramos aqui os troféus aleatórios. Bora para os assuntos aleatórios da semana. Fica de pé. Quem é? Ai, o que tá acontecendo? A gente vai se divorciar? Eu não sou o Waymond que quer se divorciar de você. Sou o Waymond que quer salvar a sua vida. Agora pode vir comigo e viver até alcançar o seu máximo potencial. Ou deitar aqui e viver com as consequências. Eu quero deitar aqui. Vamos lá, então. Ô, Dudu, começa com você. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório, ele está aqui para incrementar uma categoria que está subutilizada nesse programa, que é a categoria de minerais. Oi? De acordo com a nossa contabilidade aqui, Vai ter mais um assunto na categoria minerais. Já pode contabilizar aí, por favor. minerais. Isso. O Dudu tá evoluindo, hein? Tá sendo de animal pra mineral. O Dudu tá navegando aí por vários reinos. Tô evoluindo, é ótimo. Então, eu vou falar do gás natural.
Por que eu vou falar do gás natural? Porque sim. Apenas. Sem justificativa? Você só resolveu falar de gás? É isso? E o filme que tem tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, toda hora, vou falar do gás natural porque tá faltando mineral nesse programa. É isso aí, tá faltando mineral. Não, tem gás lá naquele multiverso do Hakakuni. Tem lá o gás de cozinha. Então, o gás natural não é o gás de cozinha. O gás de cozinha é outro, mas tudo bem. Tá bom. Qual é a história do gás? Então, olha só, o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis, formado quando camadas de animais soterrados ficam submetidos a imenso calor e pressão ao longo de milhares de anos, ou também da biomassa quando está em decomposição. Então eu já tenho uma dúvida aqui, que é inclusive a mesma dúvida que eu tinha em relação à história do petróleo lá. Então ele não é um mineral, né? O gás natural. É sim, vou te falar por quê, Então explica por quê. mais pra frente. Tá bom. Porque você acha que o petróleo não é mineral também? Não, porque o petróleo ele é decomposição de matéria orgânica, né? Não é um mineral. Então, mas acaba que ele fica na categoria de mineral, porque ele não é animal nem vegetal. Ele fica na categoria de mineral porque ele é minerado, entendeu? Não é o que a tabela periódica fala. Eu fiquei pensando nisso depois que eu mesmo classifiquei ele como mineral. O petróleo é o que então? O que a tabela periódica fala? Não, é uma massa de carbono, porra. É um monte de cadeia de carbono. Mas aí, se é uma massa, tem que ter alguma categoria. Como assim categoria? Ele é uma matéria orgânica. Categoria, massa de carbono. É, uma matéria orgânica. Você perguntou qual é a tabela periódica dele. Se for um derivado de alguma coisa. Ó, vou mandar aqui pra vocês já com legenda, já que é pra gente não ter essa dúvida. Ó, trago a resposta aqui, ó. Qual é a resposta, Chico? O petróleo não é um mineral, pois sua composição não é natural, de modo que é feita através da decomposição de matéria orgânica. Então a categoria tá errada. É o que eu tô falando. Mas você que fez a categoria. Não, mas eu tô tentando explicar. Então eu vou explicar de novo pra quem não prestou atenção. É. Ele não é um mineral, mas ele é categorizado como um mineral porque ele é minerado da terra, entendeu? A forma de extração dele é via mineração. Então ele entra, tipo assim, junto com outras coisas que são extraídas dentro da terra. Mas ele, como substância, não é um mineral de fato, né? Ele é uma biomassa. Tá, como é que chama a categoria? A gente pode colocar minerais e coisas que saem de dentro da terra, por exemplo. Pra ser mais abrangente, entendeu? Tatu é mineral. Vai incluir. Aí vai ter que entrar tatu, Minhoca. vai De formiga ao grafite. vai entrar minhoca, vai ter várias coisas. É muito sensível a diferença, entendeu? E aí tem uma batata e o diamante. Isso. Dependendo do momento da batata, você deixar um pouquinho mais na terra ali, ó, vira um diamante. Tem várias coisas que se encaixam nessa categoria. Muito bom, essa categoria ficou ótima então. Isso. Vamos lá, continuando. E o gás mineral é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrados no subsolo, na qual o metano tem uma participação superior a 70% em volume. A composição do gás natural pode variar bastante dependendo de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido, o processo de produção, o condicionamento, o processamento e o transporte. O gás natural é um combustível fóssil de uma fonte de energia não renovável. Ele é encontrado em formações rochosas subterrâneas ou em reservatórios de hidrocarbonetos em camadas de carvão através de jazidas de petróleo, por acumulações em rochas porosas isoladas no exterior por rochas impermeáveis e associadas ou não a depósitos petrolíferos. Então ele pode ser associado ou não ao petróleo. Tá bom. E a maior parte do gás natural foi formado pelo tempo e por dois tipos de mecanismos diferentes: os gases biogênicos e os termogênicos. O gás biogênico é formado a partir de micro-organismos metanogênicos em pântanos ou aterros sanitários. É aquele gás que é produzido quando você enterra o lixo e aquele material biológico ele vai se decompondo e vai formando o gás. É o chorume, né? O famoso chorume. Então, por isso que sempre o aterro sanitário ele tem tubulações de liberação de gás. E se alguém riscar um fósforo ali, realmente pega fogo. Explode tudo, né? Então, se não tiver tubulação, se o gás ficar contido, explode mesmo. É. O gás termogênico é formado a partir de material orgânico soterrado em grandes profundidades, com grande pressão atmosférica, com animais assim, de grande profundidade mesmo.
Antes do gás natural poder ser utilizado como combustível, ele deve passar por um tratamento para retirar as impurezas, inclusive a água, para satisfazer as especificações de um gás natural comercializável. Então são retirados nesse processo de tratamento etano, hidrocarbonetos, peso molecular superior, dióxido de carbono, hélio e nitrogênio. Então o gás natural ele é conhecido pela humanidade desde os tempos da antiguidade. Em lugares que o gás era expelido naturalmente para a superfície, povos da antiguidade, como os persas, os babilônicos e os gregos, construíam templos onde mantinham aceso o fogo eterno. Então, olha aí, o conceito do fogo eterno é aquele gás que brota debaixo da terra e aí você acende ele e ele fica ali. Faz uma chamazinha, fica lá para sempre. O tempo todo. Um dos primeiros registros históricos de uso econômico ou socialmente aproveitável do gás natural aparece na China, no século XVIII. Os chineses utilizaram locais de escape de gás natural mineral para construir alto-fornos destinados à cerâmica e metalurgia de forma ainda rudimentar. No século XIX, o gás natural foi normalmente obtido como subproduto da produção do petróleo. Nessa época, o gás natural não era muito utilizado. Toda sua produção indesejada se tornava um grande problema de descarte para usinas de petróleo. E aí ele passou a ser utilizado em maior escala na Europa no final do século XIX, com a invenção do queimador de Bunsen, em 1885, que misturava ar com gás natural, e com a construção de um gasoduto à prova de vazamentos, em 1890. Esse Bunsen, não sei se vocês já tiveram aula de química ou eu lembro do nome, parecida. mas não lembro o que Bico de fez. Bunsen. Exato. Então o Bunsen, ele fez aquela estrutura, né, aquele aparelhinho que é o bico de Bunsen, que você conecta o gás ali e ele concentra a chama para você trabalhar com produtos químicos. É um tubinho, né? É um tubinho que sai uma chamazinha na ponta. Sai uma chamazinha concentrada ali, é o bico de Bunsen. Porém, as técnicas de construção de gasodutos eram incipientes, não havendo transporte de grandes volumes a longas distâncias. Consequentemente, era pequena a participação do gás em relação ao óleo e ao carvão. E aí, entre 1927 e 1931, já existiam mais de 10 linhas de transmissão de porte nos Estados Unidos, mas sem alcance interestadual. No final de 1930, os avanços da tecnologia já viabilizavam o transporte para longos percursos. A primeira edição da norma americana para sistema de transporte e distribuição de gás, a ANSI, ou ASME-FDP, P31.8, foi datada de 1935. O grande crescimento das construções pós-guerra durou até 1960, sendo responsável por a instalação de milhares de quilômetros de gasodutos, dados os avanços da metalurgia, técnica de soldagem, construção de tubos. E desde então, o gás natural passou a ser utilizado em grande escala por vários países, dentre os quais podemos destacar os Estados Unidos, Canadá, Japão e a grande maioria dos países europeus, devido a inúmeras vantagens econômicas e ambientais que o gás natural apresenta. No Brasil, a utilização do gás natural começou modestamente por volta de 1940, com as descobertas do óleo e gás na Bahia, atendendo a indústrias localizadas no Recôncavo Baiano. E depois de alguns anos, as bacias do Recôncavo, Sergipe e Alagoas destinavam-se quase a sua totalidade para a fabricação de insumos industriais e combustíveis, para o polo petroquímico de Camaçari e para a RLAM. Com a descoberta da bacia de Campos, as reservas provadas praticamente quadruplicaram no período de 1970. Em outubro de 1986, a Petrobras descobriu o petróleo em quantidades comerciais na área do rio Urucu, bacia dos Solimões, em Coari, na Amazônia. E a descoberta provocou um crescimento das atividades da empresa na Amazônia e abriu novas perspectivas para a exploração de produção do petróleo em toda a região. E aí criaram o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que iniciou suas operações em 2009, tendo a capacidade de transportar 5,5 milhões de metros cúbicos por dia. Com a entrada em operação do gasoduto Brasil-Bolívia em 1999, com a capacidade de transportar 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia,
houve um aumento expressivo na oferta nacional do gás natural. E esse aumento foi ainda mais acelerado depois do apagão elétrico que a gente teve em 2001 e 2002, quando o governo optou por reduzir a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira. E aí sim aumentou a participação das termoelétricas movidas a gás natural. Certo. Nos últimos anos, com as descobertas das bacias de Santos e do Espírito Santo, as reservas brasileiras de gás natural tiveram um aumento significativo. Existem perspectivas de que as novas reservas ainda sejam maiores e a região subsal ou pré-sal tem reservas maiores ainda. Apesar disso, o baixo preço do produto e a dependência do gás importado são apontados como os inibidores de novos investimentos. Então existe uma insegurança provocada pelo rápido crescimento da demanda e interrupções intermitentes do fornecimento boliviano após o processo de produção do gás na Bolívia, que levaram a Petrobras a investir mais na produção nacional e na construção de infraestrutura de portos para importação do gás natural liquefeito. Com a publicação da Lei 11.909, de 4 de março de 2009, foram criadas normas para a exploração das atividades econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e da importação ou exportação do gás natural. E quais são os atores da cadeia de gás natural? Wagner Moura, então, nós temos Lázaro Ramos. Wagner Moura. Nós temos o produtor, é a pessoa jurídica que possui a concessão do Estado para explorar e produzir o gás natural em determinados blocos. O carregador é a pessoa jurídica que detém o controle do gás natural, contrata o transportador para o serviço de transporte e negocia a venda do gás junto com as companhias distribuidoras. O processador é a pessoa jurídica que processa o gás natural. O distribuidor tem a concessão do Estado para comercializar o gás natural junto aos consumidores finais. O regulador é a figura do Estado, representada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que vai regular a comercialização pelas agências estaduais. A exploração é a etapa inicial da cadeia de gás natural, consiste em duas fases. A primeira fase é a pesquisa, onde, através de testes sísmicos, verifica-se a existência de bacias sedimentares e de rochas reservatórias. E se o resultado da pesquisa é positivo, a segunda fase começa, que é onde é perfurado um poço pioneiro e poços de delimitação para comprovação da existência de gás natural ou petróleo em nível comercial. Isso tudo é mapeado para ver o tamanho do reservatório. E aí o gás, ele é classificado em gás associado, que é aquele que no reservatório está dissolvido no óleo ou sob forma de capa de gás. E nesse caso a produção é determinada basicamente pela produção do óleo. Ou ele é não associado, que é aquele que no reservatório está livre ou em presença de quantidades muito pequenas de óleo. E nesse caso, só se justifica comercialmente produzir o gás. Só para informação aqui, os valores de produção em 2015 em bilhões de metros cúbicos por ano nos Estados Unidos foram 766,2 bilhões de metros cúbicos, em primeiro lugar no mundo, e o Brasil produziu 20,4 bilhões de metros cúbicos, sendo o 32º lugar. E a Rússia, onde é que tá? Tá desatualizado. A Rússia tem o quê? A Rússia é o maior produtor de gás, né? Essa porra, esse negócio Não, a Rússia é o segundo maior. Da guerra da Ucrânia, ela tem a ver com isso. Tem em segundo lugar com 598,6 em 2015. Não sei se agora é maior. Pode ser agora, porque tá desatualizado. Mas tá bom. Eu recomendo ao nosso ouvinte que volte no tempo, escute esse episódio. Como se o nosso ouvinte fosse preocupado com a atualização de assunto aleatório. 2015, isso, exato. Não use para o Enem. Mega atualizado o assunto. Maravilha. Então esse negócio do gás natural, ele é relevante porque essa porra da guerra da Rússia, ela tem a ver com isso, né? Os caras estão disputando lá produção de gás e distribuição de gás. Gasoduto, o cacete. Lógico. Eles arrumam várias desculpinhas, mas sempre o interesse é comercial. Exato. Beleza, então, minha gente. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. E se eu quiser voltar pro outro universo? Para com isso! Para com isso, me ouviu? Volta aqui! Tá bom. Tô aqui, eu voltei. Escuta, você só tá usando os outros mundos pra adquirir habilidades especiais, entendeu? Se você cair nas tentações deles, você convida à contradição, caos. O pote de barro pode quebrar e você pode morrer.
Ou muito pior. Vamos lá, Tom. Vou te dar a oportunidade única de tentar superar esse assunto maravilhoso do gás. Qual é o assunto aleatório da semana? Dá um gás aí, Tom. Vamos lá. No episódio da semana, o pau come solto. Pau torou. O pau torou. E tem uma hora lá que a senhorinha dá um golpe de Aikido. Eu pensei, olha aí, ó. Olha aí. Mais um idoso dando um pau em alguém. Não é idosa, cacete. Vou parar com essa porra, ela não é idosa, pô. E isso me é muito familiar. E eu vou contar uma historinha sobre isso. O quê? Idosos dando porrada? É isso aí. Não, Aikido. Ah, Aikido, tá bom. Vamos lá então, qual é a história do Aikido? E por isso... Calma aí. Peraí, a gente já não falou de Aikido aqui? Não, a gente falou sobre o Hapkido. Ele falou no Jitsu. Ah, mas teve papo de Aikido no meio. Eu lembro disso. Teve, mas calma. Deixa eu continuar aqui. Falar de Steven Minha pautinha Seagal bem, aqui, bem já- escrita, bem escrita. vamos Minha lá. pautinha bem escrita, bem escrita. Vai lá. E por isso, eu vou trazer de volta um bloco que só apareceu no episódio 8. Na época que nem existia bloco ainda e nem existia vinheta. O que significa que o Randy vai ter que fazer um. Não adianta nada, né? No meu bloco chamado Sensei, eu vou falar hoje sobre o Aikido. Lição número 2. As costas do inimigo podem se tornar a frente dele. Esse bloco nunca existiu, você sabe, né? Sensei. Teve isso mesmo? Um bloco que chama Sensei? É o que você falou do Nojitsu? É, que eu falei do ninjutsu, que era pra a arte marcial Eu dos achei que a gente ninjas. tinha falado do Aikido mesmo. Não, eu falo rapidinho do Aikido porque o Batman também sabia Aikido. Eu ouvi hoje pra ter certeza. A gente não tinha combinado uma rinha de Aikido entre você e o Shin pra sair na porrada? Isso, mas acho que foi Isso, outra que não ia dar em gravação. Ah, não ia dar em nada. A gente ia se ficar os dois- neutralizar um ao outro. Entendeu? Exato. Que não ia dar em Ficar nada. os dois abraçados. Tá bom, vamos lá então. A história do Aikido. Vamos lá. Olha só, o Aikido, que em japonês é uns risquinhos. Nossa, Tem um desenho que parece uma tão casinha. bem hoje, hein? Nós estamos Sim, bem demais. Uns risquinhos assim. Nossa senhora. Tá, É vai em lá. kanji, kanji é difícil. É uma arte marcial japonesa criada pelo mestre Morihei Ueshiba, que nasceu em 1883 e faleceu em 1969. Ele criou essa arte marcial e aperfeiçoou ao longo dos anos, principalmente a partir de 1920 até 1960, através dos conhecimentos de diversos outros estudos de artes marciais, a filosofia e crenças religiosas. O objetivo do mestre Morihei era criar uma arte marcial em que seus praticantes pudessem defender-se a si próprio a partir do ataque do adversário com máxima eficácia, usando o mínimo de força. Então é a arte marcial favorita dos capinha de gaita como eu. Peraí, mas essa aí não é a mesma história do judô, do jiu-jitsu, não é tudo isso? É tipo assim, você usar a força do oponente contra ele Não, mesmo? usar a força do oponente, beleza. Ah. Mas é o mínimo de força. É tipo homeopatia das lutas. Porra, nossa, Caralho. não, mas não mesmo, que funciona. Qual a grande diferença? É a única diferença que funciona. O Aikido é frequentemente traduzido como o caminho da unificação da energia da vida. Nossa. Ou o caminho do espírito harmonioso. E os praticantes dessa arte marcial, respeitosamente, chamam o seu criador de O-Ifen Sensei, o que significa grande mestre ou fundador. Isso porque Sen, em japonês, significa aquilo que vem antes, então Sensei significa que o professor que vem antes. Mas toda luta não é sensei? Em vários tem. É que o Morihei Ueshiba, no Aikido, eles chamam de O-Ifen Sensei. Ah, Como se entendi. fosse uma palavra só. É o sensei, não E é só todos têm o sensei, porque o sensei Tá. significa que é o professor. professor. Assim Exato. como tem o senpai, que significa órfão.
Que? Não, peraí, pô. Não. Brincadeira. Vocês estão demais. Que isso? Senpai significa o aluno mais velho, que é o aluno que veio antes. Nossa senhora. O Aikido veio parar no Brasil entre os anos de 1940 e 1950 com a imigração japonesa pós-Segunda Guerra Mundial, mas foi se fortalecer mesmo no país a partir de 1987, quando o sensei Hirofumi Tada começou a dar aulas no Rio de Janeiro. Esse não é o sensei, esse já é um cara que Não. estudou O com sensei ele é o e trouxe pro Morihei Brasil. Ueshiba, que eu isso, acho que ele Ueshiba. nunca veio no Brasil. Tá, não deve ter vindo, mas aí esses caras então que vieram devem ser tipo primeira geração de aluno dele? Era Isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tradição da família. O Aikido é exercido através da combinação de movimentos atacantes, redirecionando a força adversária ao invés de combatê-la diretamente. Ou seja, se alguém te dá um socão, você não bloqueia e dá um socão de volta, você simplesmente utiliza o soco do cara para iniciar o seu movimento. Isso requer uma força reduzida, uma vez que o praticante do Aikido simplesmente se utiliza do impulso do atacante a partir da transformação dos movimentos do seu rival. As técnicas são complementadas com diversas projeções, que é quando você joga o oponente, torções ou imobilização. O Aikido não é uma técnica para lutar contra o seu inimigo e derrotá-lo. Não tem destruição nesse passo. É uma maneira de conciliar as diferenças que existem no mundo e fazer dos seres humanos uma família harmoniosa. We are the world. Que isso? Que maluquice é essa? children. Vou aprender a quebrar o braço do cara pra fazer um mundo harmonioso. Que isso? O segredo do Aikido é você eliminar o conflito e não o oponente. Tá bom. Você só vai ir ao máximo, que seria quebrar o braço da pessoa em 4 partes, se ele realmente for imparável. Mas acho que talvez depois de você quebrar o braço dele em 4 partes, talvez ele pare um pouco. Se não, aí você quebra o outro braço. Exato. Eu vi como o Steven Seagal contribuiu pro mundo harmonioso naquele filme. Ele quebrava o cara no meio, pegava o cara e dava ele batia no joelho assim, quebrava a coluna do cara. É o que o Dick Grayson falava, né? O Batman não mata, mas ele também não deixa a pessoa vivendo muito bem, não, né? Tem esse Não problema. tem uma aí. qualidade de vida. Uma qualidade de vida, exato. Praticar o Aiki passa por compreender o ritmo e a intenção do atacante, encontrar a posição e o tempo ideal para aplicar a técnica contrária ao ataque. Ou seja, dependendo da forma como o cara ataca, é o que vai dizer como é que eu vou me defender. Tá bom. O seu Morihei concebeu o Aikido a partir da experiência com diversas outras artes marciais, mas principalmente baseada no estilo da escola Vetusta, do Daito Ryu. O que é isso? Ou Aiki Jujutsu, com o sensei chamado Sokaku Takeda, ao qual ele incorporou as técnicas do Kenjutsu, que é aquele ataque das espadas, e o Jojutsu, que é a técnica do bastão. Inclusive, tem aquela história do Musashi, que era a pessoa que melhor dominou a arte da espada, e teve um dia que foi lutar com um cara que era alguém que dominava o Jojutsu, e foi a única vez que o Musashi perdeu. Ele não chegou a perder, né? Quer dizer, não, ele perdeu. A primeira briga ele perdeu. Eu sei porque eu tô lendo Vagabond e tem essa luta dele com esse cara. Cara, é um livro inteiro. Tipo, demora demais. Autorou lá também. Nossa, exatamente. Olha, No final ele ganha do cara só olhando pro cara. Ele aprende, né? Porque ele perde a primeira briga. isso. E aí ele passa meses, sei lá, semanas meditando lá na floresta, não sei o que. Na hora que ele vai lutar com o cara, de novo, depois que ele já, né, dominou ali o negócio, o cara só de olhar pra ele perde a luta. Fala, pô, não tem condição de lutar com você. Tipo, você tá muito foda. Tipo assim, é isso. Eu tenho muito mais medo que alguém tá andando com um bastão no meio da rua do que com uma espada. Tá bom. Em 1920, o Aikido divergiu desse estilo, em parte ao movimento do Ueshiba com a religião Omoto-kyo. A despeito da origem guerreira, o caráter distintivo da arte marcial reside no modo preciso em não se opor ao adversário, mas em envolvê-lo e utilizar da sua própria agressividade. E, como o nome da arte sugere,
toda a sua prática está relacionada ao conceito do Ki, da sua energia e como ela flui pelo seu corpo e pelo corpo do oponente. E isso é bizarro. Essa parada é bizarra. Porque o dia que você não tá bem, você não consegue treinar. Sim. Mas isso não é aquela bobagem do cara que... Tem uns vídeos que o cara chega perto do outro, assim, o cara sai voando e não sei o que. Não é isso, não. Isso tem umas farofadas. Tem umas farofadas falda aí. Ali é... Né? Eu fico com um pouquinho de preguiça nessas horas aí. Outro importante atributo da arte marcial é seu apego ao desenvolvimento espiritual. Isso advindo dos maiores mentores do Ueshiba, o monge Onisaburo Deguchi, líder da seita Omoto-kyo no Japão, a quem depois de um encontro fortuito passou a seguir e ser o protetor pessoal. Depois de algumas décadas, a arte marcial mantém-se praticamente intacta, permanecendo sob a direção dos seus sucessores naturais, que são o Kishomaru Ueshiba, que morreu em 99, o Moriteru Ueshiba, que ainda está vivo e nasceu em 1951 e esteve no Brasil em 2006. Olha só. Vocês foram lá ver ele? Não. Na época eu não conhecia o Aikido. Você não fazia. Tá. Não, mas tem foto com ele e tudo quanto é. Outras entidades surgiram, cada qual com uma proposta diferente e seu estilo particular sobre a modalidade. Alunos mais antigos do sensei Ueshiba possuem diferentes enfoques sobre o Aikido, dependendo parcialmente do momento da sua aprendizagem com o mestre e da fase como o Morihei estava trabalhando a arte marcial. O Aikido pode ser encontrado em todo o mundo em vários estilos diferentes. No entanto, todos eles possuem o conhecimento adquirido a partir do O-Sensei, em que a preocupação com o bem-estar do oponente deve ser considerada. E, atualmente, o Aikido está difundido em todos os continentes do mundo. Dentro do Aikido, tem várias organizações com estilos diferentes. A mais difundida é justamente a Fundação Aikikai, no Japão, dirigida pelo Doshu Moriteru Ueshiba, que é o neto do fundador que eu disse aqui. E a Aikikai também está presente, principalmente aqui em São Paulo, pela Federação Paulista de Aikido, também conhecido como FEPAI, que fica lá perto da estação do metrô Butantã. E quem vai fazer exame de passagem de faixa, como eu já fiz, tem que fazer lá, só pode fazer lá. E é um dia maneiríssimo. Que legal. Como é que é o exame? O exame é muito interessante porque, como eu disse, não existe combate. Então, o treino do Aikido, ele é dividido em dois papéis. O Tori, que é a pessoa que aplica a técnica, e o Uke, que é a pessoa que recebe a técnica. Então, no dia da sua prova, vai lá, eu vou fazer a prova, então eu tenho que convidar alguém que eu quiser, mas principalmente alguém na academia que treinou junto comigo durante um bom tempo, para eu poder fazer o meu exame, e essa pessoa vai lá ser o meu Uke. E aí, dependendo do tipo de exame que você vai fazer, tem alguns golpes lá já pré-estabelecidos, que se você souber fazer, você passa de faixa. Tipo uma demonstração. O cara vai te falando, você faz o golpe tal. Exatamente. Ele vai pegar, aí tem uma banca de pessoas de diversas academias diferentes, e ele vai falar assim, faz o Daichikyo Omote. Aí você vai lá e faz o Daichikyo Omote. Você tá sozinho, você não tá com outro cara. Não, você tá com o quê? Porque você precisa mostrar. Você precisa mostrar o quanto você detém da sua técnica, na maneira como você recebe o golpe, o ataque do cara, e a maneira como você converte em golpe. Tá bom. Ele tem que te dar o golpe pra você aplicar o contragolpe do Exatamente. Tá. Então, os dois precisam saber o que é o Daichikyo Omote. Certo. Dependendo do tipo de prova, você vai tendo cada vez mais golpes para saber de cabeça. Ou, quando você vai aplicar para a prova para se tornar faixa preta ou primeiro dan, você simplesmente tem que ter todos os golpes na sua cabeça e o cara vai falar assim, ó, faz aí um Sankyo. E aí você tem que saber lá na hora. E aí depois ele vai falar assim, ó, faz X golpes com o bastão, que é o Kunjo. É bem complicado. Mas é muito bonito. Muito legal. Acho que eu fiz 3 anos. Eu fiz 3 anos. E parei na faixa B. Que é quantas da frente? É a 4ª graduação. E você, Chico, até onde você foi aí? Não fiz um ano, eu não saí da faixa branca, não. Eu fazia numa academia que ficava ali atrás da Catedral da Sé, ali naquelas ruas ali. Eu não lembro exatamente o nome. Acho que nem existe mais essa academia, mas era bem tradicional na época.
E aí eu aprendi tudo na Associação Sendô de Aikido, que fica na Lapa, em São Paulo, onde tem o mestre Yoji Nakamura e a mestre Edna Nakamura. São pessoas fantásticas. Muito bom. Aí, as regras do Aikido. O Aikidoka, que é a pessoa que pratica o Aikido, só deve utilizar os seus aprendizados com o objetivo de defesa pessoal, ou seja, você não pode sair por aí brigando com as pessoas. O Aikido deve seguir todos os ensinamentos do seu sensei e não deve sair por aí competindo, ou seja, não tem competição. A única coisa que existe é a autossuperação e o aperfeiçoamento individual no processo de aprendizado. Certo. É responsabilidade de todos os praticantes a criação de uma atmosfera harmônica e respeitosa para a prática do Aikido. E ao entrar e sair do dojo, que é a academia si, e o tatame, todos os Aikidokas devem saudar o kamisa, que é o local em que é figurado o espírito, ou o kami. A saudação quando você entra no dojo e no tatame refere-se ao pedido de autorização e proteção do kami para a realização do Aikido. Já a saudação ao deixar o dojo e o tatame constituem agradecimento pelo treino e pela proteção. Rola direto, toda hora tem que ficar fazendo saudação e é muito bom isso. Antes do início e ao final de cada treino, devem ser feitas uma reverência ao kazami e outra ao sensei. A referência é realizada na posição de Seiza, que é quando você tá ajoelhado e abaixa a cabeça, sabe? Aquele comprimento que... Mas dobra ajoelhado assim, no chão. Ah, tá bom. E você fala Onegai Shimasu. E no final, tanto do ensinamento do sensei quanto no final da prática, você fala Domo Arigato Gozaimashita, que significa muito obrigado. Os Aikidokas devem respeitar sempre o uniforme do treino, também chamado como doji, mantendo ele sempre limpinho, em ótimas condições e boa aparência. E assim, tem que dobrar bem bonitinho e tem que estar sempre muito branquinho. Tá. Sempre que o sensei se dirigir ao Aikidoka, ele deve permanecer na posição Seiza, que é quando você faz aquela referencinha mais tradicional, onde você fica sentado e faz... Esse é o comportamento que demonstra humildade, respeito e vontade de aprender com o seu mestre. E, por fim, algumas curiosidades que tem. Além do doji, o uniforme do treino também conta com uma peça chamada hakama, que é uma espécie de calça que parece uma saia de prega, que é muito usado na parte inferior do doji pelos aikidokas ao atingirem o primeiro dan, a faixa preta. E o hakama, ele era utilizado tradicionalmente para proteção das pernas dos samurais durante o combate, porque quando você tá com isso, você não consegue saber aonde tá as pernas da pessoa, então fica muito difícil você conseguir acertar onde você vai atacar. Interessante. A progressão de faixa do Aikido acontece conforme o aperfeiçoamento das movimentações técnicas do praticante, ou seja, não tem um estabelecimento de tempo nessa história, é sim do aperfeiçoamento do seu próprio movimento. Isso pode acontecer em uma semana, que é meio impossível, mas ele pode acontecer também em 2-3 anos. Assim, quando se sentem preparados, realizam exames de faixa para progredirem de modalidade. A progressão é branca, amarela, roxa, verde, azul, marrom e preto. Os exames de faixa correspondem à avaliação de movimentações técnicas, qual variam da classe do Kyu, quando é você faixa amarela, verde, azul e tal, você é primeiro, segundo, terceiro Kyu, ou quando você já se torna faixa preta, que você vai do primeiro ao 8º dan. Ou seja, dá pra você ser várias vezes dan, faixa preta, várias vezes faixa preta. Por exemplo, os meus senseis eram, respectivamente, o máximo que você poderia ser de dan, orientado pelo treinamento, ou seja, pelo aperfeiçoamento do seu movimento. O meu sensei, ele conseguiu chegar a ser 5º dan. Treinou, fez exames e chegou ao 5º dan. Do 5º dan ao 8º dan, você passa a ser reconhecido pela sua dedicação ao espalhar a palavra do Aikido pelo mundo. Já não é mais a questão de técnica, aí já é um... Não, ele passa a ser sobre os serviços prestados pelo crescimento do Aikido e pela manutenção da forma como o Aikido é tradicionalmente passado de tempos em tempos. Por exemplo,
Os últimos 2 dans, o 9º e o 10º, eles não são atribuídos a ninguém. Eles são atribuídos somente às pessoas depois, quando eles morrem, ou quando eles fazem parte da família Ueshiba. E aí é que entra a parte da sujeira do Steven Seagal, que ele tentou se casar com uma pessoa da família Ueshiba para conseguir progredir nos seus dans. Ah, olha que malandro. Aí fez uma malandragem. A gente comentou isso A gente falou, né? do Batman. Por que eu fiz a perguntinha sobre se você já deu o seu lugar Pro idoso. para um idoso sentar? Uma bela vez, eu estava no metrô e aí eu simplesmente peguei e dei espaço pro idoso japonês que aparentava certa fragilidade. Certo. Passou-se o tempo, uns 2 meses depois, na verdade, esse cara, ele era simplesmente o mais fudidão de todos da federação. Como assim, cara? Você encontrou o cara do nada do ônibus e o cara era o mestre? Ele tava andando no metrô, normal, como uma pessoa normal, e aí depois ele era simplesmente uma das pessoas mais importantes do Aikido no Brasil, se não a mais importante. Isso é enredo dos filmes dos anos 80, hein? E ele tava lá ensinando todo mundo, e ele tem um jeito mó engraçado, não sei o quê. Ele parecia bastante o... Não vou fazer isso, que é sacanagem, desrespeito com... Mas entre nós aqui, depois vocês dão uma editada, mas ele parecia bastante com o estado físico do Gong Gong. Como assim? Era nesse nível. Cara, tava... já era nesse nível. Tinha passado, eu não tava na ativa mais, né? Já tava a minha sensei, ela media 1,50 m de altura. Olha. E ela batia pesado. Eu acredito. Pesado. Ela batia mais pesado do que o meu sensei, que também era outro japonesinho baixinho. Foram tempos muito gostosos e ter feito essa pauta me deu vontade de fazer Aikido de novo. Porrada. Mas eu queria só saber se o meu punho, depois que eu quebrei, iria aguentar fazer isso, porque dói demais. Mexe muito com o punho. Acho que você não ia conseguir nem fazer o aquecimento, Tom. Com o punho. É isso aí. Tem que fazer aquela flexão com o punho fechado? Você tem alongamento nas mãos, E é isso, minha pauta. Eu falei um pouquinho mais sobre o meu Aikido. Beijo, Liojinho. Amo você. Tá aí, maravilha. Bora pro próximo assunto aleatório. Olha, esse é o seu universo. Uma bolha flutuando na espuma cósmica da existência. Toda bolha ao redor tem pequenas variações, mas quanto mais longe você fica do seu universo, maiores são as diferenças. É daqui que eu venho. O Alphaverso. O primeiro universo a fazer contato com os outros. Pode me chamar de Alpha Weymouth. Vamos lá, Chico. Então, hoje eu vou falar sobre os dildos. Não, brincadeira. Não, que isso? Maravilha, direto assim, ó. Direto. Hoje o tema de hoje é plug anal. O plug anal foi Olha só. Tá foda. Não, faz vinheta, Que pariu. é sensacional. Não, porque aquelas lutas com os dildos lá no filme são do caralho, né? Então, bom, na verdade, eu queria propor um exercício criativo para nós hoje aqui. Porque em vários momentos em nossas vidas nós temos que fazer escolhas, né? Ou algumas coisas não dão certo, ou algum detalhe impediu que algo acontecesse, e as nossas vidas tomaram rumos que nos trouxeram até aqui. Mas deve existir universos por aí onde essas coisas não aconteceram, ou aconteceram, sei lá. E as nossas vidas tomaram rumos diferentes. Então eu queria que vocês pensassem aí e me apresentassem uma versão de vocês que existe em algum universo neste multiverso. Você vai fazer a gente fazer o assunto pra você, é isso mesmo? É isso mesmo, mas eu vou dar exemplo. Trabalhem para mim. Eu vou dar exemplos pra vocês enquanto vocês estão pensando aí, tá? Então vamos lá. Em algum universo paralelo existe uma versão do Chi que foi ator mirim. Olha só. Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, uma pessoa que trabalhava na Rede Globo me viu na rua, perto do trabalho do meu pai, e perguntou para ele se ele toparia me levar pro estúdio para tirar umas fotos, fazer um booking, porque ela estava selecionando crianças para um programa infantil que eles estavam desenvolvendo. E eu me lembro de ir nesse tal estúdio com a minha mãe, tá, e ficar fazendo caretas e poses. Eu fiquei sentado numa cadeirinha de madeira lá, fazendo poses para essa fotógrafa.
Neste universo aqui, esse programa não chegou a ser produzido. Minha mãe falou que a menina tinha sido mandada embora. O que eu entendi é que a produtora não foi, o programa não foi aprovado. Tá. Mas em algum universo por aí, ele aconteceu, né? E ele foi um sucesso. E eu fiquei famoso como ator mirim. Olha aí, depois... Mas depois do sucesso... Foi embora o sucesso, aí você entrou no mundo das drogas. Exatamente, caí no ostracismo, fiquei desempregado, as pessoas esqueceram de mim. Foi parar no programa das... Eu tive que me reinventar trabalhando atrás das câmeras. Participei da Fazenda. Isso, foi no programa da Sônia Abrão pedir ajuda. Fui. Mas aí eu acabei me reinventando e fui dirigir videoclipes para a MTV Brasil nos anos 90. Olha isso, foi bom, hein? Aí depois que a MTV deixou de ser um canal musical, eu fui fazer carreira como produtor de curtas-metragens, que é onde eu estou até hoje, nesse universo aí. Olha, coisa boa. Então certo. Uma carreira legal. Não, mas nem tudo são flores, né? Tem um outro universo onde existe um Xi que não está mais vivo. Eu explico. Em 1991, eu tava morando no Japão, eu fui trabalhar em uma metalúrgica. E era um trabalho perigoso, porque mexia com tubos gigantes de aço, toneladas de tubos ali, e tinha uma fundição ali também, etc. É um negócio meio Exterminador do Futuro, tipo aquele... Eram tubos de água ou esgoto, uma coisa assim. E teve uma ocasião onde o operador do guindaste não posicionou o cabo diretamente em cima do tubo, né? E quando isso acontece, se você posiciona ele um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, quando você levanta o tubo, ele faz aquele movimento de pêndulo. E aí, esse tubo de toneladas, ele veio para cima do pessoal que estava trabalhando ali, incluindo eu, que estava agachado de costas, colocando uma corrente em outro tubo. E eu encarnei ali o Homem-Aranha, senti o perigo e me joguei de lado. O tubo bateu no outro, né? E ninguém se machucou. Mas era aquele esquema, tipo, ia te esmagar? Sim, ia cortar o Xi no meio. Eu tava na parede de um tubo, né? Colocando e eu comprimi. E se comprimiu ou te cortar com a ponta? Que horrível. Eu sei, eu ia virar panqueca. Então, nesse universo, tem um universo por aí onde eu não tive esse pressentimento, o tubo me prensou e o Xi passou dessa pra melhor. Caraca. E a última versão que eu quero apresentar do Xi em algum universo paralelo é o Xi cabeleireiro. Olha aí. Isso é boa. Olha aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu trabalhava como office boy em um escritório de contabilidade, né? E eu vivia andando pelas ruas. Nessa época eu tinha uma tia que trabalhava em um salão de beleza que ficava na mesma avenida onde ficava o escritório. E eu sempre passava em frente e falava um oi, parava lá de vez em quando para tomar um café. Fazia uma hora ali, né? E eu ficava lá sentado, olhando as mulheres batendo papo nas cadeiras, todo mundo conversando, né? Eu lembro muito daquele ambiente, o cheiro das coisas, dos produtos, né? E eu achava aquilo muito legal. E aí pintou uma vontade de aprender a cortar cabelos. Porque na minha cabeça, eu achava que era um serviço que todo mundo tinha que usar, né? Todo mundo tem cabelo, pelo menos durante algum tempo. Menos o Marcelo não tem. E era uma profissão que você poderia exercer em qualquer lugar do mundo. E como eu sempre quis viajar e conhecer outros países, isso poderia me ajudar a conseguir viver em outros lugares um dia. Faz todo sentido, viu? Faz todo sentido. Porque qualquer cidade do mundo que você chegar, vai ter um cabeleireiro brasileiro lá. Exatamente. Só você procurar onde que é o cara. Então, só que nós estamos falando daí de anos 80, né? Então, rolava aquele preconceito de que todo cabeleireiro era gay. Então, o Xi adolescente bobão não teve coragem de fazer o curso, não teve coragem de trabalhar ou fazer um estágio, um salão de beleza. Porque até eu tinha medo que os amigos iam pensar de mim, né? Essa que é a verdade. E aí eu desisti da ideia, mesmo tendo esse apoio da minha tia. Olha só. Mas em algum universo por aí tem um Xi que teve coragem sim de aprender o ofício, não ligou porque os outros iam pensar e virou cabeleireiro. Maravilha. E esse Xi aí, ele foi morar fora, primeiro no Japão, onde ele fez uma especialização, depois foi para a Austrália, que estava ali do lado, né? Passou pela Europa, mas acabou fincando raízes no Canadá, onde mora até hoje e tem uma rede de salões de beleza e nunca ficou sem trabalhar um dia na vida. Caraca, ainda ficou rico. Rico não, mas trabalhador sim. E é isso aí, agora eu queria convidar vocês, né? Vocês podem me mostrar, pensando aí na vida de vocês, aquele momento em que alguma coisa aconteceu que não deixou alguma coisa na sua vida mudar, ou mudou alguma coisa para sempre, e o que teria acontecido em outros universos caso essas coisas tivessem acontecido ou não tivessem acontecido. Vamos lá, o André. Me apresenta um André de um universo diferente aí. Cara, olha só, deixa eu pensar. Tem um André em algum universo paralelo que virou guitarrista de hardcore.
Ah, mentira. Porque eu tinha uma banda de hardcore melódico quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. E, obviamente, que né, naquela época, tipo, por mais que você não leve a sério o negócio, você tá com a galera ali tocando, não sei o quê, no fundo você sempre fica pensando assim, putz, mas né, seria muito legal se, sei lá, né, você tá tocando em algum lugar e vem um cara de, sei lá, porra, um cara de uma gravadora qualquer e fala assim, vamos gravar aqui, não sei o quê. E aí, a banda estoura e você vira a história do Green Day, né? Todo mundo quer ser o Green Day do dia. Então tem algum universo por aí e que isso aconteceu. Então eu tava lá tocando com a minha galera nos anos 2005, 2006. Não, 95, 96 você tá falando. 95, 96. Você tá falando 2005 aí? 2005, cara? Não, viajando. 95. Isso. Não, 95, 96. E aí foi ver uma vida de rockstar. Toalhas brancas e frutas tropicais de todos os tipos, em todos os quartos de hotel aí pelo mundo. Olha que vida maravilhosa. Mas o grupo ainda estaria unido? Todos esses anos? Acho que não, porque nunca dá certo. Exato, que você tem que brigar, exatamente. Em algum momento você tem que brigar com o vocalista. Provavelmente teria acontecido assim, teria feito essa banda, aí teria lançado um disco, que teria sido muito bom, aí a gente teria feito o segundo disco, que era uma bosta, aí o terceiro disco, ninguém aguentava mais olhar pra cara de ninguém, e aí cada um saiu pra fazer carreira solo, todos uma merda, todas as carreiras solos foram horríveis. A gente se fudeu. E aí deu reunião. Exatamente, então a gente passou, entrou pro ostracismo, né, ninguém conseguia fazer nada, todo mundo engordou, ficou velho, esquisito, e aí a gente resolveu se juntar pra uma turnê de reunião no final dos anos 2010, aí alguma coisa assim. Fizemos nosso acústico MTV, que é das coisas mais tristes que tem, né? Que é uma banda de rock fazendo acústico 40 anos depois. Mas pelo menos paga as contas, né? Então estaria aí. Pelo menos a gente ia ser uma das poucas bandas dessa época que ia ser contra Bolsonaro, que a gente não virou banda de escroto fascista. Bom, conta aí. Algum momento do universo, eu provavelmente vou estar agora como comentarista de jogo de futebol, sendo um grande ex-craque comentando. Porque você é o ex-jogador que tá comentando agora. Porque eu fui um grande ex-jogador, ídolo, com um cara que um cara que jogou bastante tempo num clube X aí. No Clube X, não foi no São Paulo, foi num clube qualquer. Mas no clube X. Mas quando você virou jogador profissional? Você jogou na Portuguesa, Tom. Mas isso aconteceu na troca quando era pros meus 13, 14 anos, que foi quando falou, tá afim de jogar? De ver jogando bola aí? Tá afim de jogar? Você falou, talvez não desse muito certo não, né? Aí não fui muito atrás disso não. Mas, do contrário, eu teria me tornado um grande jogador de futebol e ídolo, eu ia andar na rua e as pessoas iam querer tirar foto comigo. Mas você é aqueles caras polêmicos que tem uma história polêmica? Não, jamais. Que isso? Sou um cara bem de boas, ia ser craque da galera. Estaria fazendo hoje programa com o Neto, então. Isso. Mas o Neto esculhambando você. Você ia autografar a camisa? Ou você não ia autografar? Não, eu ia tirar foto, eu ia falar, eu não vou estragar sua camiseta. Putz, que os fãs iam ficar frustrados. Esse é o cara que então ia ser cancelado. Frustrar a galera. Me dá um autógrafo aqui. Aí eu falei, não vou dar. Eu falei, caralho, você é uma estrela. Eu falei, não vou estragar sua roupa com um garrancho. Nossa, você ia ser massacrado no Twitter, cara. Esse tipo o Juninho, olha, eu ia ser tipo o Juninho Pernambucano, entendeu? Você ia ser um Juninho Pernambucano que não assina a camisa. Exatamente. Eu ia ser tipo o Juninho Pernambucano, ia ter uma carreira internacional ali em algum momento. Joguei, disputei a Copa, não ganhei, mas a culpa não foi minha. Isso é um excelente. Não ficou arrumando nenhum. Não ficou arrumando a meia. A culpa não foi minha. A culpa não foi sua. Fez um gol de falta. Mas beleza, aí eu continuo como comentarista fazendo bons destaques da partida e grandes contraposições com o mundo em que vivemos hoje em dia. Como é que seria o nome do seu programa de comentários de futebol? Eu ia ter um programa ou ia ter um bloco? Você ia ter... Não, depende do tamanho do craque que você tem que saber, né? No seu mundo paralelo. Depende do quanto... Então tá bom, eu ia ter um bloco no Globo Esporte. Tonzeira Debate. Não, na ESPN. Na ESPN que é mais... Melhorou. Cult.
Mais cult. Ia se chamar Petardo. Olha aí. Nossa senhora, não pega, velho. Esse tipo de nome não O seu apelido do jogador seria esse, Tom Petardo, é isso? Tom Petardo. Isso. Tom Petardo. Muito bom, olha. Muito bem. Ficou faltando ali o outro. tem outro. Tom. Tem outro. Tem outro Tom. Tem 2? Ah, E aconteceu o seguinte, na verdade, o André ia entrar nos Converscotes com a banda dele, ah. e em algum momento da vida o André ia tocar na minha banda. Porque quê? o André ia se tornar um guitarrista de hardcore melódico e eu um grande vocalista de hardcore melódico. Caraca, não é possível. E a gente ia tocar junto? E a gente ia tocar junto, entendeu? Nossa, sensacional. Porque a gente ia precisar de alguém com experiência, com bagagem, com grandes discos, Isso. pra ajudar ao desenvolvimento da carreira numa banda nova. A gente ia formar uma super banda. É verdade. Como é que seria o nome da nossa super banda? Chicken Winery. Como é que é? Juntando o nome de super bandas aí, né? O Chicken Food com Winery Dogs, com quem mais super bandas aí? Asia. Cream. É isso aí. Muito bom. E aí faltou quem? Dudu. Conta aí. Apresenta aí o Dudu de um outro universo. O Dudu, no outro universo, seria um veterinário também, mas quando ele peraí, estava como recém-formado... assim? Deixa eu falar. Mas o que é isso? Quando ele estava recém-formado, na verdade, terminando o mestrado, ele quase se tornou um gerente de uma fazenda de crocodilo na África, em Moçambique. Caralho, que loucura é essa? Viu? Tá vendo? Eu nem sabia que existia isso. Fazenda de crocodilo? Claro que Fazenda existe. de crocodilo? Caralho. Já visitei A um, produção principal é a venda de pele, que é o produto principal, e a matéria-prima, e aí depois é o produto secundário, o subproduto é a carne. Aí nesse universo paralelo você vive em Moçambique, nessa fazenda. E aí, pelo MSN, eu conheci um cara que estava procurando. Pelo MSN, pelo e-mail, eu tinha um grupo, fazia parte de um grupo Que de... golpe. Não, eu fazia parte de um grupo de veterinário que por e-mail. O príncipe nigeriano que tava precisando de gente. Isso. Um grupo de veterinário que tinha um cara americano que ele tinha uma fazenda de crocodilo. Ele estava precisando de um gerente. E em Tá Moçambique, precisando de comida pros crocodilos. o idioma é português. Então ele estava procurando no Brasil, assim. Ah, ele queria a gente que falasse português, tá Isso, bom. ele queria um gerente e um veterinário técnico. Ah, E aí, que eu já tava com a Thaís na época, a gente quase que rolou mesmo. A gente ir pra África, passar um tempo. Ah, então a Thaís ia junto. Pô, Ia junto, na época, sim. Ela ia como técnica e eu como gerente da fazenda. Ah, De que crocodilo bom. em Moçambique. cara, mas o que melou esse esquema? Ah, questões técnicas, questões de... Uns trâmites que deram errados. tá, mas nesse universo aí não teve nada disso. O que aconteceu aí? Não, Conta aí. então, mas aí que tá. Eu partiria, eu não ficaria, eu ficaria um tempo na fazenda trabalhando, mas depois eu partiria para trabalhar com vida selvagem na savana mesmo. Ei, E aí? Aí nesses parques de conservação de grandes animais aí ameaçados. Provavelmente sofreria algum acidente, seria amputado de algum membro. Isso. Sem dúvida. meu Deus do céu. Por que não, né? Atacado por um rinoceronte. É porque ele teria história pra contar, esse teria ou não teria um braço ou uma Cara, perna. você podia fazer igual aquele cara que tinha o programa. Lembra? Ah, é, o Que- Steve, programa como é desse que era? sobrevivência. É, Steve isso, o Garrett. cara que se fudeu. Não, eu não sou desses caras que fica sensacionalista, não, esses bosta que fica mostrando bicho. Eu não gosto disso, não. Mas você ia aparecer em algum Discovery da Não, da com vida, certeza né? apareceria no Discovery. Com certeza, sim. Em algum momento, sim. Cara, que loucura. Então teremos aí várias versões de vocês espalhadas pelo mundo, né? Porque nenhum de vocês ficou no Brasil, praticamente. É, exatamente. Não, eu fiquei, eu tô com o Tom aqui, porque a gente fazia... É sucesso internacional? Não é porque a gente canta em português, então não. a gente não tem penetração no mercado Não é. internacional, entendeu? Aí a gente tem essa limitação geográfica. Tá valendo. Tá ótimo, muito bom. Mas é interessante ver isso, né? Eu sempre fico pensando, uma coisa que eu adoro fazer é ler biografias. E eu sempre presto atenção no momento que fez toda a diferença na vida daquela pessoa, sabe? É, sempre tem um momento da virada, né? É,
se não fosse por aquele detalhe, a vida poderia ter sido completamente diferente. Eu acho muito interessante isso. Se não acontecesse isso, a pessoa ia virar podcast. Nossa, vendo o filme aí, eu viajei na maionese. Eu tive que parar o filme pra voltar, porque eu tinha perdido uma parte que eu viajei na maionese mesmo. Tipo, pensando na minha vida. Cara, Muita coisa. Nossa, muita coisa passou pela cabeça. E era esse, a nossa conversa aleatória de hoje. muito bom. Exploramos Bom várias demais. versões nossas do multiverso. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje, então. Quero ver se alguém aprendeu alguma coisa com a história do gás aí. O que a gente aprendeu com eu o ia gás? falar isso. Nem eu gás- aprendi, porque aquela merda O tava que a gente aprendeu com a desatualizada. história do gás? O Deixa gás quieto, em 2012 tava com tudo. Tá bombando. Eu aprendi que batata, minhoca e petróleo estão classificados na mesma categoria. São, exato. É isso também. É exatamente isso. Categoria coisas que estão debaixo da terra. Excelente. Eu aprendi que eu tenho que parar de olhar nessas bostas desatualizadas pra fazer pesquisa, essa merda. Aqui, chega por hoje, gente. Fala tchau. Fim da... Então, para ampliar ainda mais a segurança energética no Brasil, a Petrobras pretende simultaneamente ampliar até 2012. Nossa, já foi. Meu Deus do céu. Pesquisa aqui Tá já. um pouco desatualizada a pesquisa. Ai, que O bosta. que mais vai gente. acontecer no futuro aí? Caralho, que inacreditável. O Brasil vai jogar a Copa de 2002, tem chance de ganhar. Pauta tirada da Barça. Tirada da Barça. Pesquisa patrocinada pela Barça. Mirador. Isso aí, então. Vou só Tira a casa do meu avô, Mirador. Esse eu gostava. Essa é a dança do momento, vem comigo, vem sem medo. Braço pro lado esquerdo, braço para o direito. Desce, rebola e mexe do jeito que satisfaz. Se solta, mete o louco na dancinha do gás. Ó o gás! Fim da sessão.